Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje, dando continuidade ao assunto do momento, que é a queda do viaduto lá da Marginal Pinheiros, nós vamos discutir um pouquinho aí as possíveis razões desse acontecimento. Eu busquei aí algumas informações, saíram novas informações e eu quero discutir isso com vocês nesse vídeo aqui. Mas antes de começar o tema principal do vídeo, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você é novo aqui no canal, por favor assine o canal. O nosso canal trata aí de tudo em relação à engenharia civil, estruturas principalmente, mas nós abordamos a engenharia civil como um todo. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, você não vai se arrepender. E se você gosta desse tipo de conteúdo e já é inscrito aqui no canal, deixe o seu curtir e comentem aí no final do vídeo o que vocês acharam dessas informações. Se eu esqueci de algo, se dá para acrescentar alguma coisa, isso ajuda bastante na formulação dos próximos vídeos. Tá certo? Então vamos lá. Quais as informações que saíram aí nos últimos dias sobre esse acontecimento da queda do viaduto da Marginal Pinheiros? Bom, alguns engenheiros estudando o caso lá chegaram aí em algumas possíveis, digamos, causas aí desse acontecimento. A gente sabe, dentro da engenharia, nunca é uma coisa só que causa a ruptura em uma estrutura. Geralmente é uma soma de sucessivas causas que geram um todo. Então é justamente isso que aconteceu. Uma das principais causas, e eu concordo inteiramente com isso, e eu falei até no meu último vídeo, é justamente a falta de manutenção. Foi observado lá que havia algumas fissuras na travessa principal que recebia a carga primária ali do viaduto, Então era uma estrutura dividida em três partes. O tablado principal ali do viaduto, que distribuía em uma travessa, e essa travessa distribuía para um pilar. Então o que rompeu foi o meio do caminho aí, Essa travessa que rompeu aí por conta de, como eu disse, uma somatória de causas aí que eu vou comentar nesse vídeo. E uma delas é justamente algumas fissuras que comprovadamente ali não são fissuras geradas pela ruptura, mas são fissuras que já existiam e foram causadas ali por infiltração, até porque ali era justamente um trecho onde tinha a dilatação, Então era um ponto de dilatação de duas faixas do viaduto. Então esse trecho de dilatação ele infiltra muita água e se não tiver ali um bom tratamento da superfície do concreto, um bom cobrimento das armaduras, essas fissuras podem crescer, dando aí uma porta de entrada para a corrosão das armaduras. Então, a falta de manutenção, conforme eu disse no último vídeo, até algumas pessoas ficaram bravas comigo. Nossa, Felipe, você falou e não falou nada, justamente porque nós não tínhamos informação, Então, eu esperei receber essas informações e o que era óbvio é que a falta de manutenção realmente aconteceu. Mas não foi só isso. Outra informação que foi fornecida aí nos últimos dias é em relação aos aparelhos de apoio. Os aparelhos de apoio, pessoal, geralmente colocado aí entre a interface do pilar e, no caso, aí, essa travessa que recebia a carga primária ali do tablado do viaduto, ele geralmente é feito de um material chamado neoprene. Esse material de neoprene é como se fosse uma borracha, E fazendo uma espécie de analogia com a medicina, com a anatomia humana, seria como se fosse uma cartilagem, A nossa cartilagem, por exemplo, dos joelhos. Então esse neoprene, ele é responsável por absorver pequenas vibrações oriundas ali da utilização desse viaduto. Então essas vibrações não são transferidas no seco ali para concreto com concreto, justamente como aconteceria se eu não tivesse cartilagem no joelho, isso vai ocasionar um atrito. Esse atrito gera tensões
que não são previstas em projeto, né? Então essas tensões elas são absorvidas pelo neoprene. Então esse neoprene é realmente uma cartilagem ali dessa estrutura. Além de absorver as tensões oriundas ali dessas vibrações, da utilização do viaduto, ela também dá uma uniformidade na distribuição do concreto, da travessa para o concreto do pilar. Porque imaginem, quando a gente concreta um elemento, né, seja ele qualquer elemento, seja um pilar, seja uma viga, ele não fica 100% retinho, né? Se a gente encostar uma superfície na outra, ela encostaria 100% no caso de um apoio de uma travessa como essa daqui com um pilar. Então ela tem irregularidades, essas irregularidades geram pontos de tensões onde nós teremos concentração de tensões. E a partir do momento que eu coloco esse neoprene, né, esse neoprene recebe, como ele é um elemento ali maleável, uma espécie de borracha, ele vai receber essas tensões e distribuir de maneira uniforme para o elemento logo abaixo. Então, ele é justamente, né, ele tem exatamente a mesma função de uma cartilagem de um joelho, por exemplo, né? E o que aconteceu com esse neoprene, com esse aparelho de apoio? Primeiro, ele estava subdimensionado. Por quê? Porque segundo ali os engenheiros que vistoriaram, né, depois do ocorrido, esse neoprene ele tinha uma espessura muito aquém do necessário. Se ele for bem dimensionado, né, esse aparelho de apoio ele pode durar até 100 anos. Né? Então existem vários tipos de aparelho de apoio. Só neoprene, né, que é só essa borracha, tem neoprene com várias camadas, intercalando neoprene, chapa de aço, neoprene, chapa de aço, né, que é justamente para cargas muito grandes, no caso de um viaduto, por exemplo. Então ele tem que ser dimensionado de maneira a permitir o real funcionamento dele, né, de captar essas vibrações e não transferir para ambas as estruturas, né, absorver essas vibrações, e tem que também ter a capacidade de resistir a esses esforços sem que haja o esmagamento. Por isso que alguns neoprenes, né, existe essa camada de neoprene, chapa de aço, neoprene, chapa de aço, para que essa chapa de aço funcione como se fosse uma armadura dentro desse neoprene. Então ele não deixa o neoprene virar uma espécie de uma esponja, esmagando a esponja. Né? Então quando a gente tem um elemento de borracha, a gente pressiona ele tende a aumentar lateralmente, né? A redistribuir essas tensões para as laterais, esmagando esse material. E essas lâminas de aço fazem com que as faces, o elemento neoprene não seja esmagado. E nesse caso, o neoprene que foi utilizado era muito aquém do necessário, né? Então ele foi subdimensionado. E conforme a utilização, né, são mais de 30 anos de utilização desse viaduto, ocorreu ali a fadiga tanto do neoprene quanto dos elementos que compunham essa estrutura, como no caso a travessa e o pilar. Então imagine, no começo ali da estrutura o neoprene estava novo, né, mas conforme ele foi se desgastando, ele foi perdendo volume, digamos assim, a cartilagem desse viaduto foi se perdendo, né? Então todas as tensões geradas tanto pela linha da CPTM que passa ali logo abaixo desse trecho e do lado também, quanto à utilização do viaduto, geraram ali essas vibrações, né? E conforme a cartilagem foi cada vez mais sumindo, né? Somado também as fissuras, a corrosão da armadura, a perda de capacidade de carga do concreto, tudo isso foi gerando tensões que foi superando ali a capacidade, no caso dessa travessa que fazia a distribuição da carga principal do viaduto. Então ela se rompeu justamente por conta dessa fadiga, desse atrito que tinha entre o pilar, que tinha uma rigidez muito maior do que essa travessa, e a
o viaduto, que também tem uma rigidez muito maior do que essa travessa. Então, o elemento mais frágil, que era a travessa, se rompeu, né? O elemento intermediário se rompeu por conta da fadiga desses materiais, do contato direto desses materiais, somado, logicamente, àquelas questões de infiltração, de oxidação das armaduras e tudo mais, né? Então, houve aí esse colapso devido a essa somatória de acontecimentos sucessivos, no caso da fadiga e da corrosão e infiltração nessa seção aí de dilatação, né? Então, até o momento, né, se trabalha em cima dessas hipóteses. E eu acredito que seja realmente esse o ocorrido, né? Até mais a gente analisando as fotos, dá para ver que tem alguns pontos de corrosão, né? Não há espaço entre a travessa e o pilar, né? O que pode indicar também a ausência total ali do aparelho de apoio. Lógico, alguns projetos mais modernos de viaduto, eles realmente escondem esse neoprene, né? Tem uma espécie de uma cava na travessa que esconde o neoprene, justamente para o neoprene não ficar no tempo, né? Suscetível ali às ações do tempo, que podem também degradar esse material. Mas há ali uma, né, ausência quase que total desse neoprene, se a gente for ver aqui pelas fotos. Outra questão também que eu estive observando é o espaço para realmente colocar esse neoprene, né? A gente consegue ver ali que essa travessa ela tem uma largura relativamente pequena, né? Que pode ser que o neoprene ali, mesmo que se tivesse calculado de maneira correta, né, não teria espaço suficiente para ter esse contato adequado entre a travessa e o pilar, né? Então é uma impressão que eu tive, mas são coisas aí que devem ser analisadas, né? Então essas foram as razões, né, até o momento que foram analisadas, que estão, né, sendo aí trabalhadas como as possíveis hipóteses, né, as possíveis razões desse problema aí ter ocorrido. Tá certo? E o que está sendo feito para corrigir esse acontecimento aí, né? Que vai ser feito um macaqueamento, né, todo mundo já sabe, mas a maneira que vai ser feito esse macaqueamento ainda não foi definido. Está sendo feito um estudo lá, onde eles vão colocar um grupo de estacas para que para que elas possam receber os macacos, né? Ou o macaco que vai fazer o macaqueamento dessa estrutura. Então, até o momento foi trabalhado ali com um grupo de 10 estacas, né? Não vai ser são estacas metálicas, né? Para enrijecer ali o local onde vai ser instalado o aparelho para fazer o macaqueamento, para que o solo não ceda. Então eles vão fazer uma espécie de um pilar temporário, né, um apoio temporário para que eles possam corrigir o apoio já existente, né, e logicamente verificar se o outro trecho do viaduto não sofreu, né, nenhuma avaria com essa queda desse trecho que veio ao colapso aí. Então, esse pilar intermediário ele vai ser temporário, então eles vão executar, vão fazer os reparos necessários para fazer o real funcionamento desse trecho do viaduto, e estabilizando a estrutura, eles vão retirar os macacos, né, esse apoio intermediário, para que seja aí utilizado o pilar que já existia, né, porque o pilar não sofreu nenhuma avaria. O que rompeu foi apenas a travessa intermediária entre o tablado do viaduto e o pilar. Tá certo? Então, essas são as informações que nós temos até o momento. Então, não tem previsão nenhuma de quando vai ser feito esses trabalhos aí. Pelo que eu entendi, o trabalho do estaqueamento já começou, mas o prefeito ainda não conseguiu fechar nenhum contrato com uma empresa
especializada no macaqueamento, porque são equipamentos que são, né, muito específicos aí para esse tipo de caso. Então tem que ser feita toda uma estrutura para fazer esse macaqueamento e não é um trabalho simples, é um trabalho perigoso, até porque a estrutura não está totalmente estável. Ontem foi feito alguns testes, né, inclusive com a linha da CPTM trabalhando, para ver se as vibrações da utilização da linha iria causar algum impacto na estrutura, se a estrutura poderia vir a ceder mais um pouquinho. Ela cedeu, mas não em relação às vibrações. Ela tinha cedido um tempo antes, foi reestabilizada, né, com os suportes temporários que foram feitos lá. A utilização da linha não influenciou, né, na estrutura até o momento. Então eles estão utilizando a linha, logicamente com algumas ressalvas ali, não normalmente, até porque há sempre um risco, né, de queda desse viaduto, desse trecho do viaduto. Tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Eu espero que essas informações tenham aí sanado algumas dúvidas de vocês. Se vocês tiverem mais informações, deixem nos comentários. Se vocês tiverem também teorias, deixem nos comentários, porque é sempre muito bem-vindo. A gente aprende muito com isso, apesar, né, de ser uma situação chata aí de se comentar. Ok, pessoal? Então agradeço a audiência de vocês até aqui e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu e até lá!